moçada! Aqui é a Daia do Portas de Papel e como prometido, esse é um vídeo de perguntas e respostas. Nós alcançamos a marca de 111 mil visualizações, né, no vídeo do Instagram e 5 mil likes. E se você ainda não segue a gente, segue o Portas de Papel no Instagram. E pra comemorar, eu deixei uma caixinha de perguntas lá nos stories e eu vou responder agora. E bora, já começando com as perguntinhas, porque aqui é o canal com as coisas mais legais do mundo. E a primeira perguntinha é: foi difícil entrar pra faculdade? Gente, não foi difícil entrar pra faculdade, foi difícil manter a faculdade. Porque assim, meu sonho era sempre fazer letras, eu sempre quis fazer letras, né? E todos os dias eu passava de bicicleta na porta da faculdade e dizia: eu ainda vou entrar aqui, eu ainda vou fazer letras. Ah, isso é tão eu, isso é tão eu. E o desejo era muito de entrar na faculdade, né? E aí eu consegui, né, fazer uma prova e passar na faculdade como bolsista. Mas mesmo com a bolsa da faculdade, ganhando aquele desconto por mês, eu ainda não tinha condições de manter a faculdade. Então, o que que eu fiz? Eu arrumei um segundo trabalho e eu comecei a costurar numa fábrica de costura. E muitas vezes, né, eu passava ali noites costurando nessa fábrica, né? Então, eu ia de bicicleta, 5 horas da manhã, né? Às vezes até mais ainda de madrugada. Então, eu descia de bicicleta e ia até essa fábrica de costura, era uma fábrica de jeans, e eu comecei a costurar. Eu era meieira, ficava carregando aqueles pacotes de jeans e marcando com giz, né? Mas assim, né, foi uma época boa porque eu aprendi a costurar, né? Tipo, que a necessidade faz o cabrito pular, né? E assim, eu sujava muito de jeans. Só que, quando eu saía da fábrica, era hora de eu ir direto pro curso da faculdade, então não dava tempo de eu tomar banho. Então era só passar uma água no cabelo, muitas vezes eu ia com as mãos todas sujas, assim, de jeans, toda azul, o cabelo, né, porque a gente fica cheio de plumas, assim, de renário. Mas tá, eu encarei, né, e eu consegui fazer letras em espanhol. E a partir daí eu não parei mais, porque eu gostei tanto de língua estrangeira que eu comecei a investir mais, né. Eu estudei espanhol, a minha professora era a professora Shirley, e aí estudei espanhol com a professora Jaqueline, aí eu fui estudar francês com o professor Cido Marafon, aí eu fui estudar inglês com a professora Érica, né, e não parei mais, assim. Letras é o amor da minha vida, língua estrangeira é o amor da minha vida, mas foi difícil manter a faculdade, não sobrava, né, dinheiro e tudo que eu tinha eu gastava com livros, né, não dava pra ter uma roupa legal, uma mochila legal, mas pelo menos eu tava fazendo o curso que eu queria, então assim, eu super sou grata por isso e eu não arrependo nem um dia de ter feito esse curso, essa é a verdade. Segunda perguntinha: já abandonou um livro pela metade? Sempre. E, gente, não se sinta culpados por abandonar um livro que a vibe não tá legal. Às vezes aquele livro não é o seu momento de leitura. Às vezes você tá assim, né, num momento mais depressivo da vida, nos altos e baixos da vida. Aí você vai ler John Green? Não dá pra ler John Green, né? Você vai ler Nicholas Sparks? Não dá. Christine Hanna? Gayle Forman? Não, né? Então a gente acaba deixando esses livros de lado e voltando num outro momento, né? E não dá pra ficar cultivando a bad vibe, né? Então, quando a gente já tá mais good vibe, que a gente segura legal, dá pra ler esses livros, porque senão a gente vai ficar chorando horrores. Então, quando eu vejo que um livro ele não tá legal, ele não tá na vibe, eu abandono o livro sem dó. Igual aconteceu com Os Miseráveis. Mas não é porque o livro Os Miseráveis é ruim, é porque Os Miseráveis, gente, aqui.
Esse é o livro Os Miseráveis. Ele é um mega calhamaço. E sempre que eu começo a ler Os Miseráveis, outros livros atravessam, né, a leitura. E eu tenho que parar e ler os livros de trabalho. Porque o influencer, o booktuber, a gente trabalha com os livros. Então tem aquelas leituras que a gente faz por entretenimento, mas tem aquelas leituras de trabalho, né? Então as leituras de trabalho, elas sempre têm prioridade. E elas vão atravessando as nossas leituras de entretenimento. É isso. Então eu sempre deixo, às vezes, um livro de ato, principalmente o livro do Stephen King. Só que os livros do Stephen King, eu leio até o fim, né? Só que é bom dar uma pausa na leitura, aí intercalar o livro do Stephen King com outro livro. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês leem aí umas 50 páginas de Stephen King, né? Aí para, porque o Stephen King geralmente é 400, 500 páginas mega calhamaço. Para, lê aí um livrinho mais fininho, uma graphic novel, depois volta pro Stephen King. Porque senão, como ele é bem prolixo, né, dá vontade mesmo de abandonar o livro, porque ele vai esticando, esticando, esticando. Então uma dica aí pra ler Stephen King é firmeza, força total e estratégia, né? Então, sempre, né? Então eu paro a leitura de um livro e leio outro e assim, gente, com tranquilidade, sem culpa nenhuma, né? E quando tô assim na vibe de ler, às vezes eu até releio livros, né? Ou abandono a série pela metade, como eu abandonei Crepúsculo. Não foi Crepúsculo, não. Foi como eu abandonei 50 Tons de Cinza. Teve o ano passado, a gente fez maratona e eu tava na TBR e eu não li. O ano retrasado, teve a acumulatona, né, a maratona literária pra gente ler Os Encalhados da Nossa Estante. E eu, de repente, novamente, não li 50 Tons de Cinza. E assim, foi uma série que tá aqui na estante, mas ficou meio que abandonadinha, né? Mas quem sabe, né, a gente faz mais uma acumulatona aí esse ano. Será? Será? E finalmente dá prioridade para os 50 Tons de Cinza. Vamos ver, comenta aqui se você quer uma acumulatona esse ano de 2023. Tem muitos livros encalhados na estante aí. Pergunta número 3. Já gastou um dinheiro que não podia para comprar a coleção? Gente, sempre! Quando é que colecionador tem dinheiro? Me fala, porque as coisas mais legais do mundo só aparecem quando a gente não tem dinheiro para comprar. Por quê? Porque as coisas mais legais do mundo são aquelas que tá lá nos anos 80, nos anos 50, nos anos 90, e aí de repente a gente vê vendendo aquilo que a gente quer muito, tipo um boneco, né? Do fofão, do baby. E aí a gente quer aquele, porque é muito difícil encontrar, né, assim, em perfeitas condições. E de vez em quando a gente acha um colecionador aí, troca alguma coisa, ou muda para outro país, né, e vende a coleção. E a gente vê, poxa, eu não posso perder, então a gente tira dinheiro de onde não tem. Pra poder comprar, tipo, ai, depois eu vejo o que eu faço, depois eu reponho, né, então sempre. Eu já deixei de pagar talão de luz pra comprar a coleção. Eu já deixei de comprar sutiã. Pra poder comprar a coleção. Então, assim, é sempre gastando aquilo que não tem pra comprar. Mas fazer o quê? A gente ama, né? É um valor sentimental que o colecionador tem. É uma nostalgia da infância que a gente tem. Então, quando a gente vê aquilo, eu tenho que comprar de qualquer jeito. E a gente compra, né? De qualquer jeito. Pergunta número 4. Já sofreu? Eu tô igual aquelas modelos, né, que vai fazer aí o concurso de Miss, né? Pergunta número 4. Brasil! A pergunta número 4 é: já sofreu bullying por gostar de ler? Ah, gente, sempre. Todo leitor já passou por situações constrangedoras, né? Todo leitor, principalmente o viciado em livro, o bookaddict, o bookaholic, né? Quando a gente tá ali, né, no meio de outras pessoas
e que a gente não deveria estar com o livro na mão, mas a gente está, vocês entendem? Aquela festa que tá todo mundo dançando, tchucu-tchucu, tchucu-tchucu, principalmente a festa de família, que você tá ali no cantinho com o livro na mão, e você quer ler, você quer terminar a leitura. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu quero ler, eu quero ler. A família chega perto e fala, vamos dançar, vamos animar, fulano, você quer comer? E você só quer que te deixe em paz no seu cantinho pra ler, tipo, não conversa comigo, não conversa comigo, eu quero ler, eu quero ler, eu quero terminar. Porque eu sou dessas, né? Eu sou uma viciada em livros, eu confesso. Então sempre, sempre, sempre passa bullying na escola. Ai, na escola era que eu mais sofria bullying, né? Principalmente do meu marido. Porque a gente se conhece, assim, desde a época da escola, a gente era colega de sala e eu sempre escrevendo poesias e lendo livro no meu cantinho. Eu gostava de sentar na janela da sala. Na hora do recreio, não me enturmava com quase ninguém, porque nerd não se enturma, né? Essa é a nossa realidade. Eu gostava ali de ficar além dele, ele queria conversar comigo, ele queria me namorar, né? Então, me conhecer, mas eu não queria conhecer ele, eu já tinha meus livros, eu já conhecia os meus livros. E ele ficava o tempo todo tentando me aproximar e eu, que garoto chato! Nossa, mas ele é muito chato, então não dava pra eu apaixonar por ele de imediato, porque ele só interrompia a minha leitura, ele passou a ser um grande de um chato, né, o tempo todo. Mas aí ele teve uma outra estratégia, ele percebeu, né, que não dava pra chegar perto de mim enquanto eu tava lendo, porque eu só ia colocar ele pra escanteio. Ele passou a me cercar na rua. Quando, né, eu voltava pro trabalho, porque ele morava na rua de baixo da casa da minha tia. E eu praticamente morava na casa da minha tia, né, porque assim, minha tia morava aqui, e aí eu tinha minha prima que morava aqui, e uma outra prima que ia dormir na casa da minha prima todo final de semana. Então eu juntava, assim, as meninas pra fazer a festa do pijama, né. E o Guilherme, né, o Gui morava na rua de baixo da casa da minha tia. Então ele começou a ter essas estratégias assim, de saber mais ou menos quando eu ia passar, de ligar pra casa da minha tia pra falar comigo, né? Ou quando eu tava voltando da igreja, ou voltando do trabalho, né, de bicicleta com a minha bicicletinha. Ele parava, me cercava assim na esquina de casa, né, e começava a conversar comigo. E foi aí que eu notei que o Gui existia. Né? E quando terminava a aula, ele dizia, posso levar o seu fichário? Posso levar o seu livro? Gente do céu, hoje, sinceramente, o Gui hoje, depois que casou, eu não quero carregar mais nenhuma sacola. Essa é a verdade. Mas antes eu carregava o meu fichário, carregava o meu livro. Aí ele dizia assim, eu adoro ler Camões. Eu vou na biblioteca João 23, né, que é a biblioteca aqui da cidade de Patos de Minas. Você quer ir comigo? Gente, pura mentira! Era pura mentira, né? O Gui não lia Camões, o Gui não sabia nada de Camões, não sabia nada de literatura, né? Então, assim, ele lia quadrinhos, né? Era leitor de quadrinhos, de gibi, né? E não gostava nada. Era pura mentira, ele só tava usando essas artimanhas pra me conquistar. Mas, enfim, eu achei bonitinho. Logo eu vi que ele não sabia nada mesmo naquilo. Mas eu resolvi não insistir, né? Porque eu achei bonitinho o esforço que ele tava fazendo pra me conquistar, né? Enfim, hoje ele fica aborrecido quando eu vou ler de madrugada com o Kindle na mão. Desliga essa luz na minha cara. Mas foi assim que a gente começou, foi assim que ele chamou minha atenção, né? E quando a gente lê aqueles romances de época que vem as cenas de sapequice, e, nossa, gente, eu já passei muito constrangimento no ônibus, na fila do banco. Sabe aqueles livros que tem aquela cena que a gente chega a ficar com a cara vermelha? Eu não sei se eu consigo ficar com a cara vermelha. Porque assim, né, meninas assim, né, dos cachinhos, cocheiras, né, não fica bem vermelha, né? Mas dá aquela cara de tacho, sabe? Na hora que você tá lendo, de repente vem aquela cena e aí, sabe aqueles livros que parecem inocente, aí você tá lendo, você olha assim pra ver se ninguém tá te observando. E a gente fica toda sem gracinha, assim, com a cara vermelha, no transporte público, na fila de qualquer lugar onde você tá lendo. Ah, gente, isso é demais. Isso é sempre, porque eu tô sempre com o livro aqui, né?
Sempre, eu não ando sem livro, de jeito nenhum. Assim como o Gui também não anda sem o console dele de videogame. Ele não anda sem o Switch e sem a mochila, né? Então tá sempre com a mochila e com o Switch aqui. E eu tô sempre com o livro aqui, então, sabe? É o casal nerd, gente. É 2 meninos morando juntos aqui em casa. Essa é a realidade. 2 meninos casados. Próxima pergunta. Você lê mais de um livro ao mesmo tempo? Sempre. Sempre li. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre gostei de ler 3 livros ao mesmo tempo. Eu faço a minha meta de leitura assim, de manhã, de tarde e de noite. E eu divido as páginas pelo tempo que eu tenho que ler. Eu faço cronograma literário, vocês sabem, né? Quem me segue vê aí. Eu sempre divulgo o cronograma literário nos stories, né, do Instagram, sempre quando eu começo um novo livro. Porque muita gente gosta de seguir e anotar o cronograma. Então, eu procuro ler livros de assuntos diferentes. Por exemplo, eu deixo espiritualidade para ler à noite, eu deixo a meta do clube do terror para ler à tarde, e de manhã eu tô ali sempre na Twitch, né? Lendo um livro do clube do Indica Nacionais, né? Lendo um livro de poesias, lendo um livro assim, né? Totalmente diferente os temas. Porque se não for diferente, eu confundo tudo. É a realidade. Quem nunca? Quem nunca confundiu uma história com a outra? Eu pego o personagem do livro, entro com o personagem do outro, né? Essa semana mesmo eu confundi. Eu li 2 livros muito parecidos, muito iguais, né? E aí eu comecei a ler o segundo livro e eu tô assim, ué, mas essa menina não era órfã, né? Aí o pai da menina apareceu e de repente eu, ah, não! Não é esse livro, não. É o outro livro que a menina era órfã. Ai, confundi. Aí eu confundi os personagens, né? Aí eu fui ler o livro à noite, aí eu tô lá, né? E apareceu o personagem Ben. E eu tô assim, gente, quem é esse Ben? Quem é esse Ben? Eu não lembro. Aí quando eu fui ver, no início do livro, o Ben tava lá. Esse personagem tava no livro desde o início da história. E eu não sabia quem era o personagem. Aí eu percebi que eu tava confundindo todas as leituras que eu tava fazendo, tava confundindo tudo na minha cabeça, né? Era o índio que pegava o carro, tipo assim, né? E o Seió que ia morar no mato, então saiu tudo, saiu aquela confusão, aquela salada total. Eu falei, poxa, vou parar e vou ler agora só Entrevista com o Vampiro, que é a nossa leitura atual do Clube do Livro, né? E se você não sabe, hora do merchan, tcharam! Se você não sabe, nós temos lives toda segunda e quarta na Twitch, a partir das 8h20 de foco para sprint de leitura, né? E, gente, é muito legal, né? Então agora eu tô separando bem os livros de assuntos diferentes para não fazer confusão na minha cabeça, mas ultimamente eu tenho feito confusão sim, tenho misturado, mas eu sempre leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu nunca consegui ler um livro só e terminar e ele chegar até o fim, sabe? Eu sempre quero ler tudo de uma vez. Próxima pergunta. Dê dicas para ler em língua estrangeira. Tá. Algo que sempre funcionou comigo é leia um livro que você já conhece a história. Por exemplo, John Green, A Culpa é das Estrelas. É um livro de fácil leitura, né? Então a gente já conhece a história, já viu o filme, já sabe o que vai acontecer. Então pega o livro em inglês, em francês, né, espanhol, alguma língua estrangeira que você está acostumado a ler e leia. Se você fala mais de uma língua, é bom você ler o mesmo livro em várias línguas, porque aí você vai ver nuances diferentes, interpretações diferentes, modo de falar diferentes, expressões diferentes, né? E vai fazer sempre essa conexão. Você vai reforçando. É o repetir. Então pega o mesmo livro, né? Lê, agora sim. Ai, Daia, eu mais ou menos assim, eu já tô fluente em espanhol, por exemplo, né? Porque o espanhol é bem parecido com o português, né, gente? Então, assim, é mais rápido aprender espanhol do que aprender inglês, né? E é mais rápido aprender francês também do que aprender inglês, né? Porque é bem aqui pertinho da gente. Então, você já consegue entender espanhol legal, né? Já consegue entender o que você tá lendo? Então, lê primeiro em espanhol. Aí depois você lê em francês o mesmo livro, depois lê em inglês, né? Então isso me ajuda a pegar. Então assim, já é uma leitura com aquele compromisso de praticar o idioma, né? Então a gente tem que ler, terminou aquela leitura, começa outro e vamos em frente. Ler, gente, é a melhor coisa do mundo
para praticar qualquer idioma. E você pode ler em voz alta e ler acompanhando o áudio, né? Quem tem Alexa em casa é uma maravilha, porque você pode pedir a Alexa para ler para você, você pode baixar em e-book no Kindle e pedir a Alexa para ler. Gente, Kindle é mágica para poder ler livros em língua estrangeira. É mágica. Esses livros costumam ser muito caros. Tem livros aí na faixa de R$500 para poder importar de lá para cá até que chega, ó. É muito, muito tempo. Eu sei que a gente também pode encontrar esses livros em sebos, mas assim, o Kindle te permite baixar livros em vários idiomas. O mesmo livro, você pode baixar A Culpa das Estrelas em inglês, em francês, em espanhol. E ainda pedir a Alexa para ler para você. Então, assim, não tem como dar errado, né? É prática na certa, né? Então, é a melhor dica que eu tenho para dar. Quem quer aprender língua estrangeira, quem quer começar a ler livros em língua estrangeira e também ler graphic novels, né? A gente lê as histórias em quadrinhos também, com diálogos curtos, tem a imagem ali para ajudar o que está acontecendo ali. Gente, é só alegria, né? É só alegria. Próxima pergunta, qual o seu gênero literário favorito? A gente só come feijão puro, feijão puro, feijão puro. Ai, quem viu o short aí, né? Que sabe que o meu gênero favorito é terror, né? Sempre foi terror. Então, assim, eu subi as escadas da biblioteca, porque a biblioteca aqui na cidade, quando eu era pequena, ela ficava num lugar onde tinha uma escada gigantesca, né? Ela ficava numa rua Majogote. Gente do céu, coitada de nós que era criança, a gente chegava lá assim... né? Aí as bibliotecárias com muito carinho colocaram o bebedor de água bem na ponta da escada, porque a gente já subia já querendo água, por favor, né? Era assim o primeiro lugar que a biblioteca da cidade ficou, né? E eu ia pra lá ler terror. Não tinha muitos livros de terror, mas a gente já encontrava alguns livros assim. Agatha Christie, né, que é bacana, não é aquele terror assim, bem aterrorizante, mas tinha um mistério, tinha um crime pra resolver, né? Então era bacana ler Agatha Christie, né? Não tinha muito contato com Stephen King, porque Stephen King só comprava por correspondência nos anos 80, 90. Era assim, gente. Esse tipo de literatura era por correspondência. Pra vocês verem que Harry Potter só chegou aqui, ó, bem depois. Eu era quase adolescente quando chegou Harry Potter, então a gente não tinha essa gama de fantasia. O que a gente lia? Era coleção Vagalume, né? Então, assim, era isso que a gente tinha. E as literaturas clássicas na biblioteca. Mas meu gênero favorito sempre foi terror. E eu também sempre amei muito crônicas. E li muita poesia. Mas se eu tiver que escolher, será terror no primeiro lugar, depois crônicas e depois poesia, né? Então, primeiro, segundo e terceiro lugar são meus gêneros literários favoritos. Gente, eu sempre amei demais poesia e eu sei várias poesias de cor, até a poesia da minha infância, sabe aquela? O grilo, coitado, anda grilado e não quer contar. Salta pra aqui, salta pra ali, cri-cri pra lá, cri-cri pra cá. É o hiperfoco, é o hiperfoco. É verdade que você escreveu um livro? É verdade, sim. Não escrevi só um livro, né? Mas eu tô escrevendo o meu terceiro livro. Eu já tenho um livro publicado. Esse livro é Poesias da Adolescência. É um livro que eu escrevi aí naquela fase de 14, 15 anos. Então, aquela poesia arcadista, bem romântica, né? E bem assim, pastoril, sabe? Bem inocente, assim. Então, eu vou misturando o romântico, né, com o arcadismo, porque eu gostava muito de ler Álvares de Azevedo, e um dos meus livros preferidos era Marília de Dirceu, então eu sei quase praticamente o livro Marília de Dirceu em cor e salteado, e muitas poesias, né, do Lira dos 20 anos. Então, assim, gente, né, Baudelaire também é um dos meus autores, assim, favoritos da vida, o livro Os Flores do Mal. Então a gente já entra ali no simbolismo. Então essa mistura dos meus favoritismos, né, assim, dos meus mega favoritos, né, aí surgiu o livro, né, que é o Poesias lá da Adolescência, né. Então esse livro tá no Wattpad, então quem gosta de ler, né, leitor de Wattpad aí, procura o Portas de Papel. Na pandemia também eu comecei a escrever mais um livro de poesias, né, que é o Pandêmicos, que é uma poesia mórbida, pessimista, né, então é mais, né, fechadinha ali, é mais estilo Baudelaire, né,
E também tem mais uns 2 livros aí sendo escritos aí no Wattpad. Então me segue lá, né? E me conta depois, né? Eu sempre tô fazendo leitura crítica de vários autores, mas quando vai chegar a vez da gente fazer leitura crítica ou comentar os livros da gente, ai, a gente sente na pele o que é. Por que você coleciona? Eu coleciono, gente, por nostalgia. Eu só quero aquilo que eu não pude ter na infância, sabe? O Fofão, né? Quando eu era criança, o meu pai jogou meu Fofão fora. Gente, mas todo mundo jogou por causa da lenda que o Fofão tinha uma espada na garganta e matava as crianças. Os pais ficaram tudo desesperados aí nos anos 80 e 90. E começaram, eu tô olhando aqui que tá caindo, o cenário tá caindo. E começaram aí a jogar o Fofão das crianças fora. Aí foi surgindo lenda daqui, e a boneca da Xuxa, de que não sei o que matava crianças, e os pais ficavam tudo desesperados, joga fora, saúde e a vida do meu filho, né? Então assim, gente, é moranguinho, né? É só aquilo, é só infância, é só a minha criança que fica gritando e pulando, e é por isso que eu coleciono, né? E eu só coleciono assim, gente, anos 80, anos 90, autores antigos como Stephen King, como Agatha Christie, né, que eu gosto muito, Nora Roberts, então, ai, não sei, é mesmo aquilo que eu não pude ter e agora eu quero brincar. É por isso que eu coleciono, porque eu quero brincar, eu adoro brincar. Eu sou muito criança ainda, não sou? Sou, eu acho que sou. Você toca quantos instrumentos? Tocar mesmo, de verdade. Acho mesmo que eu só toco um, que é o violão, né? Que o violão eu garanto. Mas assim, eu também, né, arranho aí um teclado, arranho um órgão aí, eu toco alguns hinos aí, né, da igreja, algumas músicas clássicas eu toco no órgão, mas o meu preferido, assim, a minha paixão mesmo é violão. Eu já arrisquei aprender gaita, então sai aí alguma coisinha aqui e ali, sai na gaita, eu tenho a gaita aqui. E também a flauta doce eu toco alguma coisinha, mas não muito, o Gui toca muito melhor, né? O Gui toca clarinete e bombardão. Então o instrumento de sopro pra ele é muito fácil, é muito simples. Pra mim já não é, né? Pra mim eu já sinto mais à vontade tocando cordas, né? Então assim, o Gui toca flauta doce super bem, o Gui toca gaita, né? Então pra ele é bem mais simples. Agora pra mim, pra mim eu preciso de uma dedicação, estudar mais um pouquinho. Se eu fosse fazer uma apresentação, né? E dizer assim, escolhe um instrumento desses que você gosta pra tocar, eu escolheria, sem sombra de dúvida, o violão, né? Eu aprendi teclado com o professor Edgar, aqui do Conservatório de Patos de Minas, e aprendi violão com o professor Castor. O violão foi o primeiro instrumento que eu aprendi nesses projetos, né? Eu era criança ainda e o professor Castor dava aula no projeto, né? Lá do Caique, que era perto onde eu morava, né? E eu ia pra lá aprender violão. E ele, gente, ele é um professor muito alegre, né? Ele é muito comunicativo e eu dizia, nossa, é tão eu, e a gente combinava, né? Porque eu achava assim, aquele professor o máximo, né? O máximo, e ele nunca sente frio, né? Você nunca vê o professor Castor com blusa de frio. E eu achava assim, né, professor, você não tá com frio, que podia estar chovendo muito, né? Mas ele nunca sentia frio. Então, assim, chamava muita atenção, né? E ele me ensinou violão. E eu vim com esse violão, assim, levando pra vida. E eu gosto de tocar violão quando eu tô frustrada. Quando eu quero soltar os bichos, sabe? Quando eu tô muito brava, quando eu tô muito nervosa, eu pego o violão e começo a cantar e boto aquilo pra fora e rapidinho passa, né? As músicas dos anos 90, que eu gosto de tocar no violão, né? Então, eu vou tocando ali música dos anos 90, e de repente eu toco Pitty, aí de repente eu toco Raul e eu, né? E alivio, né? O balão faz... né? Rapidinho eu tô calminha, né? Então, assim, violão é o meu preferido. De todos esses que eu falei, é o meu... Ah, eu também toco meia-lua. Cadê meu meia-lua, gente? Pera aí que eu vou pegar. Tcharam! E quem não toca? Quem não toca isso?
Mas eu amo, por quê? Porque eu amo Secos e Molhados e amo Beatles e sempre tem esse sonzinho, né? Então, gente, eu amo esse instrumento, confesso. Você fala quantos idiomas? Atualmente, fluentemente, eu falo 4 línguas, que é o português, né? A língua do Brasil, né? O inglês, o francês e o espanhol. E eu tenho muita, mas muita vontade de aprender o alemão e o italiano. Será? Quem sabe aí mais pra frente? E a última pergunta, e esse vídeo já ficou gigante, mas eu prometo que ele vai ficar aqui, né? Porque é um vídeo especial e já tem 2 anos de canal. E eu acho que eu nunca fiz um videozinho de perguntas e respostas. Esse é o primeiro. Mas bora lá. Qual o seu estilo favorito de música? Você canta bem? Gente, cantar, né? Tocar, eu até toco alguns instrumentos. Mas cantar, eu canto nada, 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 como diz o Blitz. Nada, 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 nada. Eu não canto nada, né? Mas assim, eu gosto de música dos anos 50. E a culpa disso é do meu pai. Porque meu pai, ele tinha muitos discos dos anos 50, então Beatles, né? E assim, eu cresci praticamente ouvindo essas músicas. E também gosto de músicas aí, bem pra frente, dos anos 60, 70, 80, Tina Turner, Nazaré, eu gosto. Então, assim, até hoje eu escuto muito, muito essas músicas, né? E os vizinhos já sabem, já até sabem, né? O jeito que é, né? Sou apaixonada com Beatles. E o meu Beatle favorito é o Ringo. Ah, gente, eu acho o Ringo muito simpático, né? E também gosto das músicas dos anos 90, que foi com as músicas dos anos 90 que eu aprendi a tocar violão, né? Então, Flores do Titãs foi a primeira música que eu toquei. Parece assim, mágica, né? Patufu, eu gosto. Kid de Abelha, né? Então, são as músicas que eu aprendi a tocar violão. Então, elas estão aqui guardadas no meu coração. E também, gente, eu gosto muito de... Como é que chama aquela banda? E também gosto muito de Roxette. Eu gosto muito de Modern Talking. Eu gosto de Desiree, né? Então assim... Au-dessous des villes volcans, plus des ailes sur les tapis du vent, voyage, voyage, éternel amour. Então assim... É muito bonito, não tem como não gostar, né? E cantar, vocês já viram que eu não canto nada. Mas eu fiz uma apresentação tocando violão e eu tive que aprender, né, o refrão da Shakira. Então, gente, a minha cantora favorita da vida é a Shakira. Então muita gente fala assim, eu gosto da Taylor Swift, eu gosto da Katy Perry. A maioria dos booktubers gosta ou da Taylor ou da Katy. Mas eu sou apaixonada com as músicas da Shakira, gente. Me conquistou. Então desde o primeiro CD da Shakira, o Maria, até o último dela, né? Eu gosto de ter todas as músicas, saber todas as músicas, todos os clipes. Então assim, eu sou completamente apaixonada com as músicas da Shakira, né? Tocou, assim, o meu coração, né? Então é isso, meus amores. Obrigado por assistir até aqui. Espero que a gente faça aí muitas e muitas e muitas mais marcas dessas, né? Gratidão a todo mundo que me segue aí nas redes sociais, que acompanham a live, que tá sempre aqui interagindo com a gente nos comentários. Gente, gratidão. É, assim, maravilhoso a quantidade de amigos que a gente ganha. E hoje... o nerd não tá mais sozinho, né? Então eu já não me sinto mais sozinha. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Obrigada por assistir até aqui. Eita. Cento e 111.000 visualizações. 5.000 likes. Gente, é muita coisa, é muita coisa. 111.000 pessoas em pé num estádio de futebol. 111.000 pessoas. 5.000 pessoas em pé dentro de uma casa dando like. É muita gente, é muita gente. Estou aqui querendo-te
ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiando un pie por cara mía esta noche por el día y que nada le puedo hacer.